Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje que se encontra em Mateus capítulo de número 24, um texto que o próprio Jesus contou aos seus discípulos a respeito do fim dos tempos, depois de ser também perguntado pelos mesmos a respeito daquilo que haveria de acontecer no final. E aí Jesus, junto aos seus discípulos, em Mateus capítulo de número 24, a partir do verso de número 1, diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E mais, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem sacrilégios terríveis, o qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no telhado de suas casas não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: venham aqui está Cristo, ou ali ele está, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas possíveis para enganar até os eleitos. Vejam, eu o avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação, naqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de um à outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É interessante avaliar esse texto, porque Jesus ele fala de, se você olhar, por exemplo, a partir do verso número 5, ele fala que virá, não é, o anticristo, ou falsos anticristos, espalhados pela terra,
e vão enganar muitas pessoas nesses períodos, principalmente de grande dificuldade e de calamidade sobre a face da terra. E o interessante é que Jesus, ele indica para nós que no fim aconteceria muitos eventos catastróficos, guerras, rumores de guerras, e se você olhar também, fazer uma análise a respeito de Apocalipse, se você perceber, por exemplo, os escritos da revelação de João, você vai perceber que o próprio João disse, nos selos, naquela visão dos selos, de que viria sobre a terra algumas pestes, algumas coisas das quais seriam justificáveis ou não justificáveis, seriam inexplicáveis a muitos de nós, e nós não conseguiríamos trazer uma clareza diante dos fatos, a não ser a própria palavra de Deus, que nos mostra que isso está escrito, que essas coisas acontecerão, todas estas guerras, rumores de guerras, pragas, chagas, doenças, mortes, tudo isso é um indicativo de que a palavra de Deus, desde lá dos seus discípulos, desde lá dos homens que andaram com Jesus e que receberam a divina instrução e inspiração da palavra de Deus para escrever os relatos bíblicos, desde eles, a palavra de Deus já está garantindo para nós que essas coisas aconteceriam. Agora, as verdades precisam ser ditas e precisam ser apreendidas, absorvidas na nossa mente, de acordo com a palavra de Deus. Muita gente tem perguntado nesse período, será que esse vírus, será que essa pandemia, isso não é um relato bíblico? Será que isso, de alguma forma, a Bíblia já não disse de alguma forma? E como estamos falando, sim, a Bíblia disse. A Bíblia, de fato, todas as vezes que a gente avalia o Novo Testamento, e principalmente esse aspecto escatológico, a gente percebe que a Bíblia, em todo instante, a cada momento, fala sobre questões que assolarão a humanidade. Mas isso não é para nos trazer medo, isso é para evidenciar duas coisas importantes. Primeiro, que de fato nós, seres humanos, nós somos extremamente dependentes de Deus. Principalmente nesses momentos de calamidade, a gente percebe quão frágil é a vida humana. Tão frágil é a nossa capacidade de nos mantermos vivos. E a própria palavra de Deus diz que o que nos mantém vivos é a misericórdia de Deus. A causa da nossa vida ainda persistir, ainda estar aqui, não julgada e não destruída pela santa presença de Deus diante do nosso pecado, é a misericórdia de Deus. A palavra de Deus garante isso. E é interessante percebermos que todas essas coisas mostram para nós que, de fato, no primeiro ponto, nós somos tão frágeis e que nós realmente, nesse momento, nós reconhecemos que nós precisamos de mais de Deus. O segundo ponto é que todas essas coisas estão na palavra de Deus. Todas essas coisas já foram escritas, já foram ditas, já foram colocadas como escritura para nós. É importante que a gente estude, mas isso não é para nos trazer preocupação, isso não é para nos trazer a ficarmos preocupados, desesperados, nada disso. Quando a palavra de Deus trouxe, por exemplo, a revelação do Apocalipse, não foi para que os discípulos que tiveram a oportunidade de ler o Apocalipse, ficassem preocupados, desesperados. Pelo contrário, João, quando escreveu o Apocalipse para dar esperança às pessoas. O livro do Apocalipse, que muitas vezes é visto como um livro do medo, não tem nada disso, é um livro de esperança. É um livro onde você percebe que de fato coisas e circunstâncias assolarão a terra de muitas maneiras, mas em Cristo nós temos a nossa vida guardada pelo poder e pela graça de Deus. Em Cristo nós seremos poupados de muitas situações. Em Cristo, apesar de todas essas coisas, nós temos a presença dele dentro de nós e também eternamente na morada celeste que ele tem preparado para cada um de nós. A palavra de Deus garante que esses momentos são momentos onde a palavra de Deus ela é confirmada. São momentos onde nós olhamos para a Bíblia e chegamos à conclusão que de fato tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós aprendemos sobre escatologia, sobre as últimas coisas, de fato tem acontecido. E sim, nós precisamos, nesse tempo, aprender a confiar em Deus, a ter esperança e a certeza de que, se o próprio Deus justificou que todas essas coisas aconteceriam, é o mesmo Deus que diz que Ele vai sustentar a sua igreja, que Ele é o anjo da igreja, que Ele é aquele que cuida daqueles que vão passar pela tribulação,
que os dias serão abreviados por causa dos santos, por causa dos eleitos, como o próprio Jesus disse. E isso também é importante, a importância da certeza, do cuidado de Deus sobre a nossa vida, a certeza de que nós não estamos sozinhos em momento algum, nesse momento final, que nós acreditamos que a nossa era, não é? Que o nosso tempo terrestre está chegando. Sim, é um indicativo do fim dos tempos. É um indicativo de que realmente as coisas estão caminhando para o final. Mas não é para nós termos medo, não é para que tenhamos pânico, é para que tenhamos esperança, fé, e entendamos que sim, Deus é verdadeiro, sim, a sua palavra é a verdade, e nós precisamos confiar nela e depositar em Deus a nossa esperança e a nossa fé, tendo a certeza que Ele dirige a nossa vida tanto aqui quanto eternamente. Muita gente tem colocado essa questão dessa nova pandemia, do coronavírus, como uma questão política. É muito difícil de acreditar nisso. É muito difícil acreditar, por exemplo, que a China tenha desenvolvido esse vírus, não é, para quebrar a economia, não é, como foi dito e relatado até por livros aí que apareceram pela internet. Por mais que isso apareça, ou aparente, né, como verdade, né, se traduz talvez como uma possível verdade para cada um de nós, é bem provável que, por exemplo, uma Itália, né, e outros países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, se esse fosse o caso, um vírus manipulado, com certeza esses países chegariam ou chegarão a essa conclusão mais cedo ou mais tarde. Mas um país desenvolvido como a Itália está passando por tantas situações, morrendo tantas pessoas, já não mais somente idosos, todas as faixas etárias. Assisti recentemente uma reportagem, se não me engano ontem, dizendo que o governo italiano já está escolhendo a quem cuidar e a outros deixando nas mãos de Deus. Não é possível que o governo italiano não vá saber de fato e não vá estudar de fato essa circunstância, esse vírus que tem causado tanto tumulto por lá. E é óbvio que nós acreditamos que isso não seja, talvez esse vírus tenha se fortalecido, tenha sofrido mutação, como muitos vírus sofrem essa mutação, sofrem essa variação, né, do seu DNA, do qual sempre a gente acaba gripando novamente, porque ele sempre sofre mutação. A gente estuda isso na biologia. Talvez tenha acontecido isso de forma natural, como uma resistência do próprio vírus. A gente não sabe direito, né? Cada hora surge um assunto, mas de fato é importante que nós nos cuidemos, é importante que nesse período agora nós fiquemos na nossa casa, como nós temos feito essa recessão nesse mês de março de 2020, não sabemos até quando, mas é importante que a gente se cuide, que a gente se preserve, que a gente fique nas nossas casas, que sim, né, lavemos as nossas mãos, lavemos o nosso rosto, o nosso nariz, que sim, cuidemos, né, com álcool em gel, e tudo isso é importante. Mas não é para nós ficarmos com medo, é para nós entendermos que de fato as coisas estão se cumprindo. E o mesmo Deus que já escreveu sobre todas essas coisas, nos diz e nos chama a atenção. Primeiro, a confiança e a esperança nele. E segundo ponto muito importante do texto. Paralelo a todas essas coisas, Jesus não deixa de mencionar os falsos profetas. Como existem pessoas, infelizmente, se aproveitando de situações negativas, se aproveitando de circunstâncias das mais variadas, para explicar tantas coisas absurdas, e para pregar muitas vezes mentira com relação à palavra de Deus e com relação ao comportamento do próprio Deus diante da humanidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem muitas pessoas usando do texto bíblico e também das situações, muitas vezes para favorecer, não é, a sua crença, a sua teologia, o seu dogma, né, ou o seu bolso, não sabemos, né? Até no Brasil mesmo temos visto aí o álcool chegando a R$100, um vidrinho, né? Infelizmente parece que as pessoas, nesses períodos de maior dificuldade, as pessoas acabam se aproveitando do próximo e da necessidade do próximo, que é uma vergonha. Mas, se isso está acontecendo, por exemplo, com álcool em gel, imagina, por exemplo, com religiosos. Todas essas questões nos indicam que nós precisamos voltar à palavra de Deus. Como o próprio Jesus disse, a minha palavra não vai passar, a minha palavra ela não vai mudar, ela vai se cumprir. Então fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos, como a parábola que Jesus contou da figueira,
né, quando ela começa a brotar, quando ela começa a criar folhas, não é nítido que está chegando o verão. Assim também, Jesus simboliza, né, traz o símbolo da figueira para explicar para nós, olha, essas coisas indicam sim que nós estamos chegando no fim. Quando vai ser o fim? Não sabemos. Mas nós precisamos ficar confiantes em Deus. Precisamos depositar a nossa esperança em Deus. Porque, de qualquer forma, de qualquer maneira, em Cristo, nós estamos assegurados agora e eternamente. Então, se você se você fizer uma pergunta aí no seu íntimo, será que nós estamos vivendo o fim dos tempos, por exemplo, com essa situação do corona? Sim, estamos vivendo o fim dos tempos. Será que a Bíblia diz isso? Sim, o livro do Apocalipse diz isso. Jesus não chega a dizer sobre doença, no Mateus capítulo 24, mas fala sobre sinais. E tudo isso indica que de fato nós estamos chegando, nós estamos caminhando mais para o fim do que para o começo. Mas isso não é para trazer temor, desespero, inquietação, pelo contrário. Quem está em Cristo deve ter o comportamento do Espírito Santo, que é o comportamento de alegria e de paz diante de todas as questões. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores e nem a morte pode nos vencer. Em Cristo nós precisamos colocar a nossa esperança. Em Cristo nós dedicamos a nossa vida, independente de circunstância alguma. Nos cuidamos, nos protegemos, cuidamos da nossa saúde, mas também cuidemos da nossa espiritualidade. Não percamos a nossa fé, a nossa esperança, os nossos hábitos de leitura bíblica, de oração, de desenvolvimento do nosso cristianismo com amor, com lealdade, com compromisso, com responsabilidade, com honestidade, porque é isso que se espera de um verdadeiro servo de Deus. Muitos falsos profetas são justamente esses, aqueles que pregam Cristo, que explicam coisas maravilhosas sobre a Bíblia, mas muitas vezes o seu comportamento é tão distante da palavra de Deus, tão longe daquilo que Jesus Cristo ensinou, que infelizmente não se pode dizer que esse é um verdadeiro cristão. Nós precisamos assumir essa condição onde quer que nós estejamos, a começar na nossa casa nesse período e em qualquer lugar onde nós estivermos, que nós consigamos viver dessa forma, pregando o Evangelho, o amor de Cristo Jesus, desenvolvendo a nossa fé e tendo confiança, sendo, como o próprio Jesus diz, pacificadores, ou seja, promotores de paz. Que você promova a paz, que você promova as pessoas esperança, que seja uma oportunidade ímpar para que você mesmo na sua casa você possa evangelizar pessoas, você possa dizer para elas, olha, sim, isso é um cumprimento das Sagradas Escrituras, mas quem disse isso foi Jesus. Quem revelou isso para João foi o Espírito Santo de Jesus. Então é importante que a gente dedique, que a gente entregue a nossa vida para Jesus, para que Jesus seja o direcionador, o nosso pastor, o nosso ajudador, agora e eternamente. É uma excelente oportunidade para a gente aprender a falar do amor de Deus, principalmente a pessoas que estão apavoradas e aflitas, achando que o álcool em gel é a esperança, quando a esperança, segundo a palavra de Deus, é Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus guarde muito você, que Deus, nesse tempo, te faça, uma pessoa madura, te faça uma pessoa íntegra, correta, honesta, responsável, um sacerdote do seu lar, seja homem, seja mulher, que você assuma a condição de sacerdote da sua casa e que você seja uma bênção, usando redes sociais, usando grupos familiares, usando o seu Face, independente de qualquer plataforma, que você anuncie paz, porque a paz está em Cristo, e em Cristo nós descansamos, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Deus abençoe sua vida, Deus guarde a você e a sua casa e que consigamos continuar dia a dia progredindo e meditando na palavra de Deus. Deus abençoe, querido. Tchau, tchau.